Sejam todos bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos fazer uma reflexão sobre alguns aspectos relacionados às leis do chamado Antigo Testamento. Logo mais iniciamos, que Deus os abençoe. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria, que tudo seja feito segundo a tua vontade, não a nossa. Livra-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Um dos principais momentos da aliança, das alianças, é que os mandamentos, principalmente os mandamentos do livro da lei, visto que o mundo cristão em geral guarda pelo menos 9, 10 mandamentos das tábuas da lei, excluindo o sábado, eles não guardam o sábado, né? Eles não têm o sábado como mandamento. É, mas eles guardam 9 dos 10 mandamentos das tábuas da lei. E, querendo ou não, eles acabam guardando alguns dos mandamentos do livro da lei, mas ao mesmo tempo exigem que foi abolido, etc, né? E nós vamos aí conversar sobre alguns aspectos e em relação também à quantidade de mandamentos guardados, né? Então, eu tenho aqui dois materiais do site clamandondeserto.com, 613 mandamentos apresentados por Maimônides e a Antiga e Nova Aliança. Então, vamos lá. Bom, logo de início, Deus, como nós já colocamos em outros estudos, ele abençoa o dia sétimo, santifica, porque nele descansa, ou seja, cessa as suas atividades. Como é que a gente sabe que ele cessa as suas atividades? Primeiro, porque esse é o significado desse termo, né? Tem cessar atividades. Segundo, porque lá em Êxodo, quando ele vai falar do sábado novamente, ele fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo descansou. Desmontando essa interpretação de que no sétimo dia ele trabalhou. Não, no sétimo dia a única coisa que ele estabeleceu foi o sétimo dia como mandamento. Um dia de bênção e cessação de atividade, santificação para ele. Então, 6 dias para o trabalho, um dia para o descanso, né? E, obviamente, nesses 6 dias de trabalho, a gente descansa também, né? E dá a entender que no dia de cessação de atividades, nós não vamos ficar parados sem fazer nada o dia inteiro. Nós vamos fazer atividades, por exemplo, de ação a alguma pessoa, de leitura da Bíblia com a nossa família. Então, nós vamos cessar grande parte das atividades, todas as atividades seculares, e vamos focar em atividades espirituais. E aí, o que acontece? Isso aqui está antes do foi dado para Israel, é exatamente de acordo com o que foi dado para Israel. Isso aqui é citado como um dos motivos para que o mandamento tenha sido dado a Israel, confirmando que esse mandamento foi para todos, desde Adão e Eva, não havendo necessidade, assim como não havia necessidade de dizer que Adão e Eva não podiam assassinar, que Adão e Eva não podiam mentir, não havia necessidade disso, né? E Deus deu, um dos mandamentos foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, eles não podiam furtar, eles não podiam pegar o que não pertencia a eles, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era para uso deles, então não tinham esse direito, né? Aqui nós temos o quê? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então aqui a proibição de adultério, né? Inicialmente os dois serão uma só carne, não tem como interpretar esse termo serão uma só carne e dizer que desde o começo era a vontade de Deus que o homem tivesse várias mulheres ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, isso mostra para a gente que lá para frente a permissão para mais de uma mulher foi por causa da dureza do coração do ser humano. Então, assim, isso nós, independente do que Jesus falou, independente dele ser a pessoa acreditar que ele é o Messias ou não, independente dele ter sido ou não o Messias, dele ter ensinado alguma coisa errada, independente disso, é bastante coerente que a expressão uma só carne aqui, ela não abre espaço para ter mais de uma pessoa. Então, eles dois seriam uma só carne. Então, faz bastante sentido imaginar que o princípio era a proibição a ter mais de uma esposa, por exemplo. Então, isso seria considerado adultério. E aí, então, Eva, ela olha a árvore, vê que é boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ou seja, ela cobiça. Veja, o texto não precisa falar não cobiçarás. Ele mostra que o que precedeu o pecado que acabou com toda a harmonia que havia foi a cobiça. E o grande problema que eu vejo no
cristão, principalmente no mundo evangélico, é que eles olham para esses fatos e eles não enxergam, parece que não enxergam nada aqui, né? E aí ela foi, toma do fruto, come e dá ao seu marido. Ou seja, ela induziu uma pessoa a fazer o mal. E os mandamentos da Torá também dizem que não se pode induzir pessoas a fazer o mal, não se pode seguir pessoas para fazer o mal, não se pode fazer negócio fraudulento, né? E ele comeu com ela. Aí Eva fala, a serpente me enganou. E aí Deus pune a serpente por ter enganado a Eva. Ora, isso, como nós comentamos em outros vídeos, só faz sentido num contexto em que a mentira era proibida. Então, veja, a Bíblia não precisa falar assim, ó, lá desde o começo, não matarás, não. Não, porque isso já fica estabelecido no tratamento de Deus com as pessoas. Aí, quando Caim e Abel vão oferecer a oferta a Deus, oferta pelo quê? Veja, Deus diz lá mais acima que ele prepara vestes, peles de animais. Então, há sacrifício de animais, assim que Adão e Eva pecam, há sacrifício de animais. Logo depois, Caim e Abel oferecem oferta. Quer dizer, só a partir de Caim e Abel, Adão e Eva não precisariam oferecer oferta? Óbvio que precisariam. Ou seja, oferta pelo pecado já havia desde o começo, no mesmo padrão da oferta lá determinado para Israel, oferta de animais. Ou seja, nós temos um vínculo. Veja que não é um conjunto desconectado de alianças. É a mesma coisa que é confirmada e repetida, né? E aí, aqui nós temos números, né? Além do holocausto, oferta de alimentos, holocausto contínuo, que é exatamente o mesmo padrão. E aí nós temos, então, um, um outro ponto, né? Que seria Caim se levanta e ceifa a vida de Abel. Ele faz isso de forma dolosa, o texto deixa claro, né? Olha, ele ficou chateado, com raiva, porque a oferta dele não foi aceita. Logo depois, o texto fala o quê? Ele vai, estando eles no campo, se levanta, Caim contra Abel e matou. Quer dizer, dolosamente, sem motivo. E aí Deus, ele fala, ele deixa claro que isso é proibido. Tanto é proibido que Caim tenta mentir a Deus, até que ele percebe que não havia como. Ou seja, já estava lá a determinação para não fazer isso, assim como estava a determinação para não adulterar, assim como estava a determinação para não mentir, assim como estava a determinação para não furtar, assim como o texto fala que Eva cobiçou o fruto, isso precedeu a sua queda, precedeu sua transgressão. O texto está mostrando para nós que não se deve cobiçar. Então, veja, nós temos várias coisas nas escrituras, não é? E aí, então, um dos descendentes de Caim, o, o, o primeiro a ser relatado com duas mulheres é justamente Lameque, descendente de Caim, que estabelece a sua própria legislação. E Caim será. Porque 7 vezes quem fizer algo a Caim será castigado. Mas Lameque 70 vezes 7. Então, assim, a Bíblia associa o primeiro homem que fere o preceito de ter apenas uma mulher fazer com ela uma só carne, como alguém que se estabelece como Deus para si mesmo. Não é? Aí nós temos, antes do dilúvio, né? Deus dizendo que a maldade do homem se multiplicou. Ora, então qual é o critério que Deus estabelecia para dizer que alguns tinham a maldade multiplicada e que havia um homem que era justo e íntegro? No caso de Noé, havia mandamentos, havia um conjunto de mandamentos, havia uma lei estabelecida para isso. E aí quando ele fala com Noé, ele fala, de todos os animais limpos tomará para ti 7, mas dos não limpos 2. Então já havia uma determinação do que era animal limpo, que era animal não limpo, ou seja, mesma determinação que foi dada lá para o povo de Israel. Animais limpos e animais imundos. Isso não só no contexto, isso assim como lá em Israel, não era só no contexto de sacrifício, aqui também não tem porquê acreditar que fosse só no contexto de sacrifício. Eles não poderiam comer animais não limpos, já havia essa determinação. É a mesma determinação. O que nos faz enxergar que essa ordem, tudo quanto se move, que é vivente, será para mantimento, ou seja, tudo o que for, o que cabe implícito nessa ordem? Tudo o que for limpo. Da mesma forma que quando Deus diz, todas as árvores podereis comer,
Eles, a árvore do conhecimento do bem e do mal não vai poder. Então, quer dizer, é todas menos aquela que for proibida, obviamente. Aqui é a mesma coisa. Tudo que é vivente, obviamente, tudo que não for proibido. Né? Agora, se você pensar que aqui eram todos animais, então o que nós temos como padrão? No começo, nenhum animal era permitido. Nenhum. Nenhum. O texto é claro em dizer que eles não comiam animais. Depois, Deus estabeleceu para eles que assim como eles e os animais, todos teriam o mesmo tipo de dieta. Olha, isso aqui é para todo animal e para todo, ou seja, é para todos eles. Aí, aqui, o que faz muito mais sentido, muito mais coerente é que, assim como a ordem de todos menos um fruto, aqui é todos menos aqueles que forem proibidos. Mas, para quem acredita que seria todos os animais, então nós temos a proibição de todos, depois a permissão para todos por causa de um evento catastrófico, e lá para frente, novamente, uma proibição, mas uma proibição mista. Alguns permitidos e alguns proibidos. Então, para onde nós caminhamos aqui? Nós caminhamos de algo totalmente proibido a algo totalmente permitido, em termos de alimentação, por causa de um evento drástico, que seria o dilúvio. E lá mais para frente, a proibição por escrito para alguns comer e outros não. No entanto, isso não faz muito sentido, ou não faz sentido algum, por quê? Porque a mesma determinação de animais puros e impuros havia aqui. E assim como em Israel a proibição não era só voltada ao sacrifício, não tem por que acreditar que aqui fosse. Mas, veja, o que nós estamos caminhando aqui? Para uma restrição cada vez maior. Então, lá no começo. Então, quem foram os primeiros casais depois de Adão e Eva? Foram pelo menos um casal de irmãos. Não havia permissão para que irmãos se relacionassem. Consequentemente, primos, etc. Posteriormente, isso é proibido. Ou seja, o que nós vemos? Nós vemos que depois do dilúvio, essa tipo de vida ela vai caindo drasticamente. E nós temos dois elementos aqui que poderiam ter contribuído para isso. Um deles é o uso da carne, que antes não era feito. E o segundo, o fato deles estarem casando entre si. A proximidade familiar era muito grande. Então, o que nós vemos? Que vai passando o tempo, as características do ser humano vão o ser humano vai evoluindo, ele vai se deteriorando, degenerando, vai havendo uma perda da qualidade genética. E a partir daí as proibições vão se ampliando. Então, o que não era proibido lá, ou seja, uniões com determinados parentescos, passa a ser proibido. E vendo que isso acontece lá, essa queda na expectativa de vida acontece logo depois do dilúvio, não faz sentido uma pessoa acreditar que só o povo de Israel, Deus só se preocupasse com o povo de Israel no quesito de não ter união com determinados tipos de parentesco, sendo que isso é prejudicial a todos. Aliás, o próprio Deus, quando ele vai falar com Israel, ele fala que outros povos haviam o enfadado, ou seja, ele dá a entender que ele teve contato com outros povos, ele auxiliou outros povos, mas eles não aceitaram o auxílio dele. E aqui nós temos o que? A carne com a vida com sangue não comerá, mesmo proibição dada para Israel. E quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Veja bem, aqui nós vemos lá, no começo, Deus não pune dessa forma Caim. A partir daqui, Deus passa a punir dessa forma quem fizer isso. Aí está uma grande questão. Lá ele não pune, aqui é por causa da dureza do coração. Mas aí vamos ver o seguinte: o que seria mais coerente, o que seria mais esperado? Quanto mais a maldade do ser humano aumentasse, maior teria que ser a punição para seus tipo de atitude, né, para seus erros, seus crimes, etc. Ou que se voltasse a ser o que era antes. Ou seja, há uma punição, mas ela não vai ser mais a capital. Então isso é um questionamento que nós temos que fazer. No entanto, uma vez que no chamado Antigo Testamento não há mudança nesse tipo de conceito, nós não temos no Antigo Testamento uma validação para voltar ao que era antes, nesse sentido. Agora vamos pensar, é prejudicial ao ser humano até hoje se relacionar com pessoas com determinado parentesco? Sim. Então é mais coerente
imaginar que não se pode voltar ao status antigo. Agora, e nesse caso? Nesse caso, principalmente considerando que muitas vezes uma pena ela pode ter um fim político, em vários países, em vários lugares, ela pode ter um fim político. Uma pessoa pode ser acusada de alguma coisa sem ter cometido determinada coisa. Então, parece fazer mais sentido voltar. Então, ou seja, não é sempre que esse princípio de retornar ao que era lá no passado, assim como a Bíblia fala que antes do pecado, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E, no entanto, a gente sabe que a Bíblia não permite isso, voltar a esse status. Então, veja, nem tudo que está lá no princípio deve ser repetido. Mas existem algumas coisas que pode fazer mais sentido se nós fizermos o que estava lá. Então, ou seja, Deus dá uma punição a Caim, ele vai ser fugitivo, errante, etc., né? Mas ele não estabelece a pena capital. Mas a partir daqui ele estabelece a pena capital. É claro que aqui, assim, por isso que é interessante quando a gente compara o que foi dado lá no Gênesis com o que foi dado para Israel. Esse tipo de punição era para quê? Não era para você tirar a vida de alguém de forma culposa. Havia uma punição. Você tinha que ficar isolado. É como se fosse uma espécie de prisão, mas você tinha que ficar isolado até para você se proteger. E havia o vingador. Ou seja, havia permissão para o vingador de sangue em determinados momentos. Então veja, aqui não seria para o homicídio culposo, seria para o doloso. Mas ainda assim, os critérios de identificação precisariam ser muito, muito específicos, né? Então nós vemos que lá no passado, lá no princípio, quando Caim cometeu aquilo que cometeu, Deus o puniu, mas não estabeleceu a pena capital. A partir daqui nós temos o quê? A partir do dilúvio, nós temos a punição pela pena capital, não vinculada a Israel. Veja que interessante. Isso aqui não está vinculado a Israel. Isso aqui está vinculado logo depois do dilúvio, né? Então nós temos aqui, logo depois do dilúvio, quando ele começa a falar com eles, né? Ele fala que, olha, essa é a pena para quem cometer esse tipo de crime. Que nós entendemos aqui, em comparação com o que foi dado a Israel, trata do homicídio doloso, né? E aí ele estabeleceu aliança e etc. A gente não vai ler isso aqui, né? Aqui fala de Noé se embebedando, né? E Provérbios diz que quem se deixa para vencer pela bebida não é sábio. Então, veja, há uma conexão entre os termos, né? Ou seja, Deus, lá em Gênesis, mostrou que Noé não foi sábio ao se deixar vencer pela bebida. Obviamente, isso não justificou o erro do seu filho, mas ele não foi sábio ao se deixar vencer pela bebida. Não tem por que acreditar que só a partir do momento que o livro de Provérbios fala isso aqui e que isso passa a vigorar. Ou seja, isso seria apenas escrever algo que já se constatava desde o início. E aí nós temos uma outra questão, né? Vai ser uma reflexão sobre isso, né? Os 613 mandamentos de Maimônides, por exemplo. Existe uma variedade de formas de enxergar isso, mas assim, existem mandamentos lá nas Escrituras que ele teria reunido, né? E vamos pensar em algum, assim, havia mandamentos para homens, havia mandamentos para mulheres, havia mandamentos só para o sacerdócio. Então, obviamente, quando a gente fala de uma pessoa cumprir todos os mandamentos possíveis, são os mandamentos que forem referentes a ela, né? E estiver no âmbito dela. Então, uma mulher vai cumprir os mandamentos referentes à mulher, o homem vai cumprir os mandamentos referentes ao homem. E o povo vai cumprir os mandamentos que forem comuns a todos eles. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, vamos ver os mandamentos prescritivos. Saber que existe Deus, não distrair a mente com outros deuses, saber que Ele é um, amar, temer, santificar o nome, não profanar o nome, não destruir objetos associados ao nome, ouvir o profeta que fala no nome, não desmerecer o profeta. Veja, nós já comentamos sobre isso, veja, não vingar-se, não guardar rancor, não falar depreciativamente, não blasfemar, não venerar ídolos. Alguns são até parecidos, né? Não tornar uma cidade idólatra, ou seja, não induzir pessoas a cometer o mal, assim como Eva fez com Adão. Não fazer formas humanas nem com propósitos decorativos, não profetizar em nome da idolatria,
E aí assim sucessivamente. Veja, uma série, fazer confissões, é, a questão de contaminar através de contato com carcaças de animais mortos, a questão da lepra. Então, veja, há uma série de mandamentos lá. E nós estamos aqui usando Maimônides, mas nós poderíamos pegar na própria Bíblia mesmo, né? Os próprios mandamentos que estão lá. E o que acontece aqui? Nós temos aqui José falando, né? Porque eu pecaria contra Deus, ou seja, se relacionando com uma pessoa já casada, com uma mulher já casada, né? Aqui nós temos os homens temendo que José os punisse por causa de um furto. Ou seja, há uma série de coisas que mostram na Bíblia que os mandamentos não estavam restritos, obviamente, a Israel. Isso acho que deveria ser óbvio para quem pensa em Deus como um ser que tem algum critério moral, que julgue o mundo, etc., ainda que discorde, ainda que a pessoa venha discordar dos critérios dele. Agora, a questão do descanso no sábado. Agora, a questão é, o que permanece? Isso vai depender muito. Isso não depende do que Jesus falou. Isso não depende é, do que Paulo falou. Isso depende do que está nas Escrituras. Então, o primeiro ponto para o cristão. E aí eu gostaria de colocar alguns pontos aqui para nós refletirmos, né? Então, nós vamos lá. Primeiro ponto. Mandamentos. Vou colocar assim. Desde a criação. Esse é o primeiro ponto. A lei existe desde a criação. 2. No início, no início, a pena capital não era não era estabelecida, né, para nem mesmo para um crime doloso, como Caim tira a vida de Abel e não é punido desta forma. No entanto, apesar de Caim não ser punido dessa forma, nós temos a questão do dilúvio. Ou seja, maldades ao extremo. Então aqui o dilúvio dá a entender o quê? Que nós já não temos mais algo isolado. Caim poderia se alegar que esse ato de Caim foi extremamente terrível, mas foi um ato isolado. Então Deus não teria punido com a pena capital, mas o dilúvio não teriam sido mais atos isolados, mas uma constante de maldade nas pessoas. E faz sentido, né? Então nós temos Caim não é punido com a pena capital, mas a partir do dilúvio, pena capital para quem tirasse a vida humana. O que dá a entender que seria o quê? Seria uma punição para o crime doloso, né? Visto que o culposo era punido de outra forma, né? Ou para quem da mesma forma entende que os animais lá seriam todos, ele vai ter que interpretar da mesma forma aqui, que a punição era para todos, até para o crime culposo. E posteriormente Deus teria restringido esse tipo de punição ao crime doloso. Então, quem tirasse a vida de alguém de qualquer forma seria punido com a pena capital, e ir lá à frente só quem fizesse isso de forma dolosa. Aí nós temos, por exemplo, para Israel, vários pecados punidos com pena capital. Transgressão aberta e pública do sábado. Blasfêmia, desonrar pai e mãe e outros. E aí, essa seria, né, muitas vezes, a grande pergunta, né? Como ficam esses mandamentos se a lei não
se a lei continua vigorando, né? E aí nos vem a pergunta, qual pergunta que nos vem aqui? A questão é, algumas questões. Há Messias nas Escrituras? Há o Messias. Por que não é que não há Messias, há ungidos, né? Há o Messias nas Escrituras, ou seja, há um ungido que viria, sacrificaria para os seres, para perdoar os pecados? Então essa é a primeira pergunta. Se sim, Jesus Cristo, né? Seria, seria esse Messias, ou seja, Messias Yeshua, né? Ele cumpriria isso? Bom, quais seriam as condições? Quais seriam as condições? Ele teria que cumprir condições ou uma vez que ele dissesse que é Deus, ele poderia fazer o que quisesse, abolir o que quisesse, acabar com o que quisesse? Como funciona? Uma grande pergunta há espaço para a Trindade nas Escrituras, ou mesmo que você não pense na Trindade, mas há espaço para aceitar que Deus valide uma outra divindade além dele nas Escrituras? Quando eu falo Escrituras, eu falo Gênesis a Malaquias, que assim. Então você tem, o que eu tenho feito e o que eu tenho buscado fazer com que as pessoas tentem refletir olha, faz o seguinte, você pensa assim, você tem lá Gênesis a Malaquias, vem Jesus com os ensinos dele. Os escritos de Gênesis a Malaquias validam o que ele ensina? Será que realmente Jesus ensinou que ele era Deus? Agora, se ele ensinou isso, isso validaria como Messias? Isso validaria suas palavras? Isso permitiria essa interpretação que as pessoas dão no sentido de dizer assim, ele é a chave hermenêutica. Será que isso validaria essa questão? Será que isso realmente poderia ser pensado dessa forma? Né? Então, assim, um ser que se apresente como Deus seria validado pelas escrituras de Gênesis a Malaquias? No momento, eu creio que não. Então, assim, se realmente Jesus ensinou que ele era divino, independente do nível de divindade, eu entendo que ele não poderia ser o Messias. Eu entendo que a Bíblia não valida outras divindades além do Eterno. Né? Não tem essa ideia de que há outros seres que são chamados divinos nas Escrituras. Eu acho muito difícil. Se isso ocorresse, me parece que levaria as próprias Escrituras por completo a uma grande contradição. Deus fala para não ter Elohim, né? É, diante dele e estabelece Elohims, né? Então não faria sentido. Aí é claro que nós temos elementos essenciais nas escrituras, como por exemplo, ele proibia a pena capital, ele proibiu o assassinato, mas ele estabelecia a pena capital como punição de determinados pecados, como punição de determinados pecados, mas não a torto e a direito, e não sem motivo algum, ou seja, havia motivos muito específicos para isso, né? Então veja, agora, em nenhum momento ele estabelece nas escrituras que alguém teria autorização para ser adorado, que alguém teria autorização para ser colocado como Deus, no caso, assim como ele. Não poderia. Então seria muito difícil aceitar o Messias que viesse dizendo que ele era Deus. Mas vamos imaginar que Jesus não tenha ensinado isso, que isso tenha sido acrescentado, né? Mas vamos pensar no seguinte: ele vem, realmente existe o Messias morreria pelos nossos pecados e nos liberaria. A partir do sacrifício desse Messias, continuaria a haver necessidade de sacrifício? Então, essa é uma pergunta que é feita. Então, vamos pensar o seguinte: a partir do sacrifício do Messias, haveria espaço para não mais oferecer sacrifícios de animais? Ou seja, isso é uma pergunta cabível. Bom, a partir do momento que vem o Messias, ele oferece um sacrifício único.
não precisa ser Deus, né? Não precisa ser Deus para oferecer o sacrifício único, porque ele vem de Deus e sendo aceito por Deus, esse ser não precisaria ser divino. Agora, ele oferece o sacrifício. A partir do momento que o sacrifício é aceito, ele perdoa, serve para nos perdoar pelos pecados. Haveria necessidade de sacrifícios de animais? Haveria necessidade do sacerdócio continuar a oferecer sacrifícios de animais? Veja que o sacerdócio que Deus estabeleceu para os sacerdotes de Israel, ele não era exclusivo para oferecer sacrifício. Havia a função sanitária, havia a função de ensino para o povo, havia a função auxiliar no sistema judiciário do povo, auxiliar nos julgamentos. Então, a função sacerdotal era imensa. Então, uma pessoa que defenda a necessidade de ser financiado pela igreja pelo dízimo, por exemplo, ela também precisa defender as mesmas coisas que os sacerdotes ofereciam em troca daquele dízimo e ofertas. Seria o quê? Todo esse aparato, todo esse serviço, né? Então, o sacerdócio não estava limitado a isso. Então, o sacerdócio não precisaria acabar necessariamente por causa da ausência de sacrifício. Óbvio que haveria um enxugamento de muitas atitudes, né? Porque o contínuo era basicamente isso, mas eles teriam outras atitudes que eles teriam que desempenhar para o povo. Agora, a questão é, o sacrifício acabaria, ou seja, então só precisaria de sacrifício como uma garantia até que surgisse o sacrifício final? E aí vamos pensar que sim. Pensar que sim. Então nós teríamos um motivo coerente. Então, nós temos o sacrifício máximo, não precisamos mais de sacrifício. Consequentemente, não precisamos mais do sacerdócio para esse fim. Agora vamos pensar o seguinte, como é defendido por muitos. Jesus cumpriu a lei, então eu não preciso cumprir. Não existe base bíblica de Gênesis a Malaquias para isso. Nem o próprio Jesus teria ensinado isso. Eu acredito que nem olhando nos 4 evangelhos não tem isso. Eu desconheço Pedro colocando alguma coisa nesse sentido, Tiago colocando alguma coisa nesse sentido, João colocando. Mesmo o evangelho de João lá, que defende uma divindade, teoricamente uma divindade. Teoricamente não, que defende uma divindade de Jesus, ainda que não seja divindade igual do Pai. E aí as pessoas, não, mas ele só não pode ser igual ao Pai, não. Não há. Entendo que não há autorização para nenhuma divindade, mas assim, que defende a divindade, não parece defender isso. Qual é a única pessoa que expande essa desnecessidade, essa ausência de necessidade para outros mandamentos? Paulo. Só ele que faz isso. Aparentemente, só ele que faz isso. Agora, ainda que outro fizesse isso, ainda que no próprio Evangelho tivesse escrito isso, qual é a grande pergunta que nós temos que fazer? Isso cabe para o Messias? Isso não invalidaria a, a, esse ser como o Messias? Então, é uma pergunta que eu creio que a maioria de nós não faz durante toda a vida, e alguns de nós fazemos essa pergunta, mas às vezes temos medo de responder essa pergunta, quais os ensinos que realmente qualificam o Messias, predito nas Escrituras, considerando que ele foi predito? Como, por exemplo, lá em Isaías 53, eu acho muito difícil não enxergar o Messias ali, mas o que, o que esse Messias vem cumprir? O que ele poderia ensinar? Ele poderia ensinar que há mais de uma divindade, além do Pai? Ele poderia ensinar que uma vez que ele morresse, só os mandamentos que ele repetisse, ou que alguém repetisse em nome dele, que seriam válidos? Tem alguma coisa nesse sentido nas escrituras de Gênesis a Malaquias? Eu entendo que não. Eu entendo que isso não validaria. Então, faz sentido a ideia evangélica, Jesus cumpriu a lei por mim, ele obedeceu, então ele é o meu salvo. Não faz sentido. Assim como não faz sentido o evangélico dizer assim, olha, eu não preciso mais dormir porque Jesus é o meu descanso. Eu não preciso mais honrar pai e mãe porque Jesus é o meu pai. Deus é o meu pai. A mulher não pode casar mais porque já tem o noivo, que é Jesus. Jesus é o noivo da igreja. E pior ainda, então veja só, olha onde isso poderia levar. Se Jesus é o noivo da igreja, ele é o noivo de homens e mulheres. E como é que fica a questão? Então veja como uma má interpretação leva a absurdos, né? Então veja, vamos assumir
que realmente o sacrifício de Jesus, que haveria previsão bíblica para validar essa ideia, que o sacrifício de Jesus tornaria desnecessário novos sacrifícios de animais. Agora, o momento que ele vem como um cordeiro que tira o pecado do mundo, assim como o cordeiro anterior, o fato de Israel oferecer sacrifício, a Bíblia diz claramente que os sacrifícios sim serviam para tirar pecado. E aí o autor de Hebreus fala, é impossível que o sacrifício de animais tirasse pecado. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Deus mentiu? Se ele está querendo dizer isso, obviamente ele se desqualifica como um servo de Deus. Agora, se ele está dizendo ali que é impossível que, em termos práticos, o sacrifício de animais retire, então, assim, o sacrifício retiraria se fosse o símbolo de algo maior. Agora, faz sentido você dizer, Jesus cumpriu a lei por mim, então eu posso adulterar, então eu posso furtar, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Muitas vezes é esse tipo de raciocínio que até coloca em descrédito esse tipo de mensagem. Né? Não, e olha, e aí as pessoas vão no grego e falam, ó, esse cumprimento de Jesus aqui significa que uma vez que ele fez, nós não precisaríamos fazer mais, e que, é, nós não. é, ele é impossível ao ser humano cumprir a lei. A Bíblia não fala que é impossível, pelo contrário, a Bíblia fala lá em Deuteronômio 30 que é acessível, os mandamentos são acessíveis a todos para colocar no coração, né? Então veja que nós temos muitos problemas entre o que a Bíblia realmente teria ensinado e o que é colocado para as pessoas para obedecerem. Então, esses são problemas. E aí, encerrando então. Bom, tendo em mente que não faz sentido a ideia que uma vez que o Messias viesse, não existiria base para isso. Fora de Paulo não existiria base para isso. Para essa ideia de que uma vez que o Messias viesse, determinados mandamentos deixassem de que não fossem preventivos, como por exemplo o mandamento remediativos. O que seria um mandamento preventivo, por exemplo? Você não pode mentir. Você tem que honrar pai e mãe. Isso é preventivo. Faz com que você evite fazer o que é errado. Os mandamentos remediativos. Uma vez que você errou, o que vai acontecer? Por exemplo, oferecer sacrifício. Uma vez que o Messias realmente viesse anular, cumprir, ou seja, não precisaria mais dos mandamentos remediativos. Ou seja, você não precisaria mais oferecer sacrifício. Isso significa que ele veio cumprir os preventivos também? Quer dizer, acabou com as festas. Não, as festas apontam para Jesus, tudo aponta para Jesus. É uma criatividade mirabolante que eles criam, que tudo aponta para Jesus. Abraão levou 3 dias para levar seu filho. Não, isso aponta lá para Jesus. Ainda que não tenha embasamento algum para fazer isso. Eu posso até dizer, olha, realmente, aqui foram 3, lá foi no 3º dia, mas eu não posso dizer que isso estava apontando para Jesus. Porque lá está falando que Jesus ficaria 3 dias, etc. Não tem base para isso. Então, ou seja, as pessoas não interpretam, elas usurpam o texto. Elas pegam uma coisa que está no texto, colocam uma coisa que o contexto não permite concluir. Então, isso é muito complicado quando a gente vai conversar muitas vezes com as pessoas sobre a Bíblia, porque elas têm essa visão de que elas realmente acham que estão interpretando a Bíblia fazendo isso, né? E é muito difícil esse tipo de situação, mas vem uma grande pergunta. E aí? E a pena capital? Se os mandamentos preventivos não acabaram, como lidar com os mandamentos remediativos? E aí é interessante que as punições. Então veja só. É, as punições aos pecados cometidos, elas também são remediativas. Elas são preventivos e remediativos. São preventivos no sentido de inibir novas ações. Então você sabe que
se você cometer determinadas ações, você vai ter a pena capital, você vai ter uma punição mais dura. Então, veja, isso ela tem as duas funções. Ela é remediativa, ou seja, vai oferecer uma punição e, dependendo da situação, vai fazer com que aquela pessoa saiba. Se você fizer isso, vai ser sua última ação permitida. E a partir daqui você não vai existir mais. Então a pessoa sabe que olha, você tem muito a perder, né, se você fizer isso. E é preventivo para próximos, para diminuir, minimizar a ação de outras pessoas. A gente sabe que existe, assim, por mais que se tente vender a ideia de que não, mas a gente sabe que, obviamente, quanto mais forte for a punição, mais difícil é que a pessoa cometa um erro. Ah, mas por que em determinados lugares existem punições altas e a criminalidade é grande? Bom, podemos ver diversos motivos. Primeiro, se não fosse assim, seria muito pior nesse país que ocorre isso. Segundo, que existe uma grande questão na questão da execução. Se a lei for só no papel, está escrito lá, mas não forem oferecidos elementos que permitam uma boa execução da lei, não vai servir de muita coisa. Então, essa questão de que punir com rigor não resolve, resolve. A gente sabe que resolve, existem exemplos no mundo que fazem que isso resolva. E a gente sabe que existe um grande movimento no mundo, eu acredito até a gente sabe o motivo, que tenta vitimizar criminosos e dizer que a sociedade é que é culpada pelos erros deles e que a sociedade tem. E a gente sabe muito bem a quem atende. Obviamente não atende aos interesses sociais, isso. Não atende aos interesses da sociedade, esse tipo de coisa. A gente sabe a quem atende. A gente sabe que, obviamente, com quanto mais rigor você punir, inclusive existem aí, nós sabemos que mesmo entre os que cometem esse tipo de ações, eles têm leis extremamente rígidas. Por quê? Para garantir a execução do que eles querem. Execução dos propósitos deles. Então a gente sabe que funciona assim. Inclusive tem aí a questão da tolerância zero que foi feita lá nos Estados Unidos. A gente sabe como isso deu um bom resultado, mas tudo vai depender de como se executa, né? Se você fala assim, não, você pode fazer isso, mas você dificulta tanto a execução de alguma coisa e prejudica, isso é muito ruim. Assim como, por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil. Imagina que você prende uma pessoa em flagrante delito, mas um flagrante assim, flagrante que não tem como ser contestado. A pessoa foi filmada fazendo erro, tem a câmera filmando ela cometendo, por exemplo, um assalto, apontando a arma para a cabeça de uma pessoa, fazendo uma série assim, tocando o terror. Ela foi presa, tem a câmera, tem tudo isso e tal. E aí ela é solta antes da denúncia ser recebida e ela ser citada. E ela tem que ser citada pessoalmente. E aí, de repente, ela some, não é mais encontrada. Aí o processo acaba entrando em suspensão. E aí, muitas vezes, isso aí, dependendo de como for, nunca mais vai se encontrar a pessoa, né? E é, ocorrendo a prescrição, não vai se poder fazer mais nada contra ela. Então, veja, existe a verdade fática, ou seja, ela cometeu o crime, tem provas de que ela cometeu o crime, mas surgiu uma verdade jurídica, ou seja, foi extinta a punibilidade, e aí não se pode mais cobrar nada dela, tipo assim, ela não deve, teoricamente, ela não deve nada para a sociedade em termos jurídicos, não em termos fáticos. Mas veja que tudo depende da forma como você vai executar, né? Se uma pessoa sabe que, por mais que seja relativamente dura a pena contra ela, né, como um crime de roubo, por exemplo, ou um crime você ceifar a vida de alguém, né, e é uma punição extremamente dura. Ela sabe que se a execução dessa punição for frágil, ela sabe que se, via de regra, ela vai pegar a pena mínima, e dentro dessa pena mínima, por mais que o crime seja brutal, de repente ela pegar ali entre a mínima e né, intermediária, ela vai ter benefício, cumprimento de tantos por cento da pena, de uma fração. Então, ela sabe que existem muitos elementos que podem beneficiar. Quanto mais elementos beneficiar, menos ela vai se preocupar. Então, a mesma coisa em qualquer sistema. Né? Mas aí entra a questão. Deve haver, considerando que Jesus não tenha, efetivamente, ou que o Messias, vamos dizer o seguinte,
o Messias não poderia anular esses mandamentos e ser o Messias, então o Messias precisaria, o verdadeiro Messias não anularia esse tipo de lei, as leis preventivas e determinadas leis imediativas, as leis de pesca, ele não faria isso, isso teria sido uma invenção de Paulo. Aí a gente pensa o seguinte, como fica a pena capital? Bom, existe a ideia de que, uma vez que no princípio a vontade de Deus para Caim não foi retirar a sua vida, que esse seria o princípio maior. Ou seja, via de regra, isso não aconteceria. Isso aconteceria até que o Messias viesse e nos libertasse desse tipo de coisa. Então você não precisaria, visto que isso é uma punição principalmente remediativa, que seria preventiva no sentido de evitar outros erros, né? Mas que seria principalmente remediativa, e não precisaria fazer dessa forma. Você teria outras formas de punir, como Deus fez, né? Então, por exemplo, uma das coisas que poderia ser feita é combinar os mandamentos, né? Então, geralmente nós fazemos para os crimes dolosos o que era feito para os crimes culposos daquela época, por exemplo, tirar a vida de alguém culposamente. E aí você isolar a pessoa, como nas prisões, né? Então você poderia ter, como existe hoje em alguns lugares, a prisão perpétua, com ou sem possibilidade da pessoa ser livrada daquela pena antecipadamente, por análise de comportamento, etc., né? Então, você teria esses elementos, né? Por exemplo, vamos pensar que uma pessoa veja, teocracia. Teocracia, Deus se manifestava muito mais, de uma forma muito mais efetiva que hoje. Então, por exemplo, imagina você ter que cumprir a pena capital baseado no testemunho de duas pessoas, numa total corrupção que a gente vive, corrupção moral que a gente vive em muitos lugares, né? Em que a pessoa, nós vemos aí constantemente na mídia, pessoas se reunindo para acusar alguém e depois se verifica que essas pessoas fizeram um conluio ali, combinaram uma versão para prejudicar uma pessoa. Nós temos isso na própria Bíblia, né? Nós temos isso, um exemplo clássico disso é que se buscou corromper duas pessoas para darem um testemunho falso contra alguém para que aquela pessoa perdesse a vida e o rei conseguisse lá o seu intento de comprar um terreno. Então nós vemos que existe isso. Então seria muito difícil você fazer isso. Então, qual seria a alternativa mais coerente para isso? Que, via de regra, a pena capital não fosse aplicada. Então, via de regra, não se aplica a pena capital a determinados pecados, como transgressão do sábado, etc. Então você vai aplicar o quê? Você vai aplicar outros tipos de penalidades. Estou falando de um Estado que resolva viver conforme os princípios, que resolvesse viver conforme os princípios bíblicos, como alguns lugares de Israel, se eu não me engano, né? Então, você não vai fazer isso para todo tipo de ação. Então, você vai ter penas intermediárias ali, dependendo do que foi feito. Mas, biblicamente, né? Então, veja, biblicamente, os mandamentos preventivos, todos teriam que ser cumpridos, né? Agora, vamos pensar no mandamento do homem poder ter mais de uma mulher. Se você for parar para pensar, mesmo que você desconsidere o que Jesus falou, se você olhar em termos bíblicos, esse mandamento ele faz muito mais sentido se nós pensarmos exatamente do jeito que Jesus falou. Foi dado por causa da dureza do coração humano. Então, veja, vamos pensar. Então, a pena capital ela foi dada por quê? Por causa da dureza do coração humano. Então, via de regra, faria sentido que o Messias viesse e estabelecesse uma compreensão mais adequada. Falou, olha, se você olhar lá para o princípio, que é bíblico, ou seja, ele não estaria simplesmente utilizando da sua autoridade. Agora nós vamos focar aqui numa fala de Jesus que faz sentido. Eu sou contra a ideia de encarar Jesus como uma divindade, não vejo base para as coisas que Paulo falou no sentido de que as pessoas não precisa, porque é uma mera questão de opinião se a pessoa come ou não come determinados alimentos, se ela tem consideração por um ou outro dia, sabendo que o sábado é o dia do Senhor, que ele viesse comentar esse tipo de coisa, colocasse num plano de dificuldade a interpretação a respeito do sábado. Então, assim, eu vejo que Paulo não foi um representante de Deus.
deixo isso bem claro aqui, né? Posso mudar de ideia futuramente, mas não vejo como representante de Deus. Não vejo benefício, como eu falei, Paulo defende a justificação pela fé sem obras, que é contrário a tudo que eu já estudei na Bíblia até agora, e Tiago, ele foi muito feliz ao ir contra isso, né? Ao mostrar que isso seria um absurdo, que a fé sem obras é morta em si mesmo, então não faria sentido a justificação pela fé sem obras, ou seja, seria pela fé com obras. Então não é só obras, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com para a pessoa se gloriar, né? Seria uma cortina de fumaça para levantar, para que Paulo levantasse doutrinas estranhas ao que era ensinado Gênesis a Malaquias. Então, coloco aqui, Paulo não é, aparentemente, referência para analisar os livros de Gênesis a Malaquias. O Tanakh, considerado aí por muitos como o Antigo Testamento. 10. Jesus só é o Messias se cumprir todos os requisitos das escrituras anteriores a ele, incluindo o que exclui a ideia de se apresentar como alguém que, por si mesmo, poderia anular o que quisesse. Muito menos Paulo. Muito menos Paulo. Então, assim, a fala, quando a gente vai ver a fala de Jesus especificamente, a fala de Jesus parece bem coerente no sentido de que algumas coisas foram dadas realmente por causa da dureza dos corações. Uma delas seria a pena capital, tendo em vista que a primeira punição não foi a pena capital. O crime foi doloso e não foi a pena capital. Quando nós pensamos, por exemplo, a ideia de que o homem poderia ter mais de uma mulher. Bem, não estaria de acordo com o que Deus planejou lá no princípio. Então a fala de Jesus parece bastante coerente. Então, nesse sentido, Jesus realmente parece cumprir a função de Messias. Estou falando de Jesus, estou falando que Paulo fala sobre Jesus, tá? Estou colocando Jesus aqui. Pelo menos a forma como o mundo evangélico interpreta Paulo, considerando que estivesse errado. Mas, assim, me parece que algumas coisas, o próprio Paulo ali, ele não parece ser um bom representante do Messias. Mas se você pensar em Jesus como Messias, no sentido dele fazer a lei gloriosa, realmente ele tá exaltando a lei no sentido de dizer, olha, nós temos que pegar as ações de Deus, principalmente lá no princípio, e ver a partir daí o que foi dado por causa da dureza do coração humano. Se você pensar, circuncisão foi por causa da dureza do coração humano? Não. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Circuncisão tem a ver com o aspecto físico, higiene, não é? E aí Deus utiliza isso como um ponto. Quer dizer, olha que interessante, é um mandamento relacionado à higiene, que interfere diretamente na capacidade, na saúde, principalmente tanto do homem, mas principalmente da mulher, depois de um determinado, principalmente depois de ter filhos, etc., fica mais sensível ali, e visa proteger a saúde da mulher, principalmente nos aspectos que interfeririam na questão de reprodução. Então faz muito sentido que esse seja um pacto envolvendo o aspecto de saúde. As leis, as festas. O que tem a festa a ver com a questão de dureza do coração? Absolutamente nada. As festas fazem o povo relembrarem de Deus, relembrarem as coisas, os momentos que Deus, as bênçãos que Deus dá, os momentos históricos que Deus auxiliou esse povo. Então não tem nada relacionado à dureza dos corações aí. A punição capital. A punição capital parece ser, como eu falei, uma coisa dada por causa da dureza do coração humano. A permissão
do homem ter mais de uma mulher? Tudo indica que tem a ver com a dureza do coração humano, que não seria assim no princípio. Então, os mandamentos preventivos que não estivessem ligados à dureza do coração humano, e os mandamentos imediativos, é, os mandamentos preventivos, como os 10 mandamentos, não fazer, na Torá, não fazer negócio fraudulento, não levar a multidão a fazer o mal, eles permaneceriam. Mandamentos imediativos envolvendo a pena capital, dada a ação que Deus teve com Noé, e dada a ação que Deus teve com o próprio Adão e Eva, né? E assim sucessivamente, com outras pessoas durante a história bíblica também, a pena capital seria algo de cunho provisório até que o Messias viesse, realmente. Agora, com ou seja, isso seria exceção, ou seja, eu teria um modo objetivo de analisar que os sacrifícios poderiam não ser mais necessários, mas isso, por exemplo, lá em Jeremias 32, não é tratado disso. O autor de Hebreus, ele não parece ter feito um bom uso das escrituras ao comentar lá da aliança de Jeremias 32 para validar a ideia de mudança de determinados pontos na lei. Não no sentido de cumprimento, né? Ou seja, algumas coisas foram cumpridas no sentido de que não precisaria mais delas. Então, não me parece fazer sentido. Agora, realmente, se você considerar o Messias que vem exaltar a lei, ele fala, olha, tudo que Deus fala é lei. Deus falou lá no princípio tem que prevalecer. Então, vamos pensar alguma coisa. A vestimenta foi dada por causa da dureza do coração humano. Por causa do pecado humano. Não necessariamente da dureza, que ele não tinha dureza de coração ainda ali, né? Mas foi dada posterior ao pecado. E tem que ser mantida. Então, vamos pensar o seguinte, tem que haver punição e tem que haver e não basta fazer, por exemplo, também a gente não pode simplesmente fazer como Deus fez lá com o Cainá, deixa ele solto e ele vai, né? Não, apesar que me parece que não foi necessariamente deixar cair solto, ou seja, você vai ficar à sua própria sorte. Eu não vou permitir que eu vou colocar uma punição para caso alguém faça alguma coisa com você, mas vai ser permitido, ou seja, vai ser permitido. Não seria a vontade de Deus, mas Deus deixaria em aberto. A pessoa poderia correr atrás dele. Ó, você quer viver? Some. Você vai fugitivo errante. E se as pessoas forem atrás de você, eu não vou interferir. Então seria nesse sentido. Agora, nós temos modos, comparando o que Deus fez, de estabelecer punições? Sim. Temos modos de estabelecer com visão das pessoas, dependendo do que ela fizesse, assim como havia na Bíblia punições de cunho econômico, né? E assim sucessivamente, a questão da indenização e etc. Então, o que eu entendo da Torá ali, todos os aspectos preventivos que não envolvessem, que não ferissem os princípios estabelecidos no Gênesis, como, por exemplo, poligamia. Poligamia é um princípio que fere o que foi estabelecido no Gênesis no sentido de uma só carne. Ela não seria permitida. Aquilo que muitas vezes é colocado como escravidão, quando a gente vê os direitos que eles tinham, nos parece muito mais uma servidão bem remunerada e com vários direitos que outra coisa. No entanto, por exemplo, você estabelecer que uma pessoa ficasse, via de regra, eternamente trabalhando para uma outra, sem ter o direito de se libertar, é uma coisa a se pensar. Mas, se você for parar para pensar, as pessoas teriam muito mais cautela. Elas não sairiam por aí fazendo dívida à torta à direito, como muitas vezes é feito hoje, por saber que se ela não pagar e passar determinado tempo, o negócio meio que vai se perder ali, né? Ou uma pessoa vai, compra um armário, sabendo quanto que vai ter que pagar de parcela, não está desempregada, etc. E aí fala, não, eu quero um preço justo, eu quero... Então, assim, a gente sabe que existe um grande problema e que a gente paga muito juro, inclusive por causa disso, né? Porque existe um risco, muitas vezes, em emprestar alguma coisa, em vender alguma coisa, a pessoa não pagar. Não existe uma efetividade, né, em se exigir que a pessoa pague com juro. Então, se eu comprei um negócio, de repente eu simplesmente deixei de pagar, deveria fazer o quê? Pagar em dobro, pagar em triplo, né? Para compensar todo esse transtorno. Muitas vezes é o contrário, se diminui a dívida dessa pessoa, né? Então a gente sabe que existem muitos pontos na Bíblia que, se fossem seguidos, nós teríamos uma sociedade muito melhor, né? Então, basicamente assim que eu entendo, ou seja,
não haveria necessidade de pena capital para muitos crimes, não, é, ela deveria, se fosse usada, ser usada como último caso, última ferramenta, em situações muito específicas, com uma prova robusta, assim, que não desse espaço para questionamento, para erro, mas via de regra não seria utilizada, mas também não a desqualifica por completo. Mas assim, teria que ser uma coisa muito, muito, muito específica, né? Para situações muito drásticas, assim, crimes assim, de um requinte de crueldade muito grande, etc., né? É, e então, nessa questão, nós encerramos a questão da pena capital. No que diz respeito às punições, elas deveriam ser mais rígidas. Nós deveríamos guardar, sim, a maioria dos mandamentos, pelo menos os mandamentos preventivos, os mandamentos relacionados às festas judaicas, incluindo o mandamento de, obviamente, se guardar o sábado, né? E, então, assim, o que da lei permaneceria? Tudo aquilo que nós víssemos que não foi dado por causa da dureza do coração humano e que, tendo sido dado por causa da dureza do coração humano, poderia, visto que nós não temos uma teocracia, assim, no sentido de que nós não temos Deus atuando diretamente, falando com o povo, como falava naquela época, assim, determinadas punições nós teríamos que ter extremo cuidado caso viéssemos a utilizar. E vamos pensar quando Deus falava com o povo, faça isso, faça aquilo. Isso era um momento em que o próprio Deus falava, né? Eles viam uma série de eles viam uma série de eventos externos que confirmavam isso, uma série de interferências de Deus na natureza, etc., que mostrava isso. Nós não temos isso. Então, nós não poderíamos simplesmente sair acreditando em alguém e falar, Deus mandou que a gente fizesse aquilo. Não, nós não temos esses elementos externos para confirmar isso. Então, basicamente, espero que tenha sido, que tenha auxiliado a compreensão. Então, desses 600 mandamentos, eu creio que a maior parte deles deveria ser guardada assim. O que não seria... Então, aqui nós temos não tatuar a pele, mulheres não usar roupas masculinas, homens não usar roupas femininas. Ou seja, haver uma diferenciação nítida entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, para que realmente as pessoas pudessem viver dentro da estabilidade biológica que é comum ao ser humano, né? Nós temos diferenças e, obviamente, essas diferenças físicas e de funcionamento do cérebro, elas vão ocasionar comportamentos diferentes, ou seja, não teria validade essa ideia de que nós somos, não, a sociedade faz, a pessoa age assim. Não, nós temos exemplos aí de experimentos com bebês, né, em que já é, obviamente, determinado e que eles pensam de formas diferentes, meninos e meninas, etc. Então, tudo isso interfere. Veja que a forma como nós pensamos, a forma como nós enxergamos a Bíblia, interfere na forma como nós vamos enxergar as coisas na nossa sociedade. Eu enxergo simplesmente ah, eu enxergo simplesmente que ah, tudo acabou na Bíblia, só é mandamento que tiver dito expressamente, eu tenho uma dificuldade muito grande. E tem muita coisa que não está expresso na Bíblia, que são princípios que nós olhamos lá, né? Então, por exemplo, por que eu não uso entorpecentes, drogas ilícitas? Até mesmo as listas, por exemplo, evito, e sei que de muita gente que evita, por quê? Porque sabe do prejuízo, sabe como aquilo é pesado para o corpo, né? Eu estou usando atualmente alguns anti-inflamatórios naturais, né? Mas eu estou com um problema de uma bursite que voltou no meu braço e estou tendo que usar, mas é um momento assim, é um momento excepcional, não é regra na minha vida. E estou tendo que usar por um bom tempo até anti-inflamatórios e eu sei o problema que isso causa, né? Então assim, mas eu não tenho um mandamento expresso na Bíblia para não usar isso. Mas eu tenho os princípios lá. Quando Deus fala dos animais, o que pode, o que não pode comer, ele fala da estrutura, ou seja, tem coisas que servem para alimentos, tem coisas que não servem. Quando Deus fala lá com o povo, com relação que ele mostra a preocupação com a saúde do corpo, de você pegar suas necessidades fisiológicas, enterrar e etc., ele está, obviamente, se preocupando com a saúde do povo. Não comer animais com essa e essa característica,
não comer animais que tenham sido mortos dessa ou daquela forma. Então, veja, ele está se preocupando com a saúde. Ou seja, quando um cristão ele, ele diz que só pode, como muitos livros, né, que as pessoas tentam fazer a lacração, né? O que a Bíblia permite, a igreja proíbe. Então, assim, não tem uma proibição expressa lá, então, para ele, a Bíblia não proíbe. Então, assim, esses grupos, eles têm levado as pessoas a uma libertinagem tal, e muitas igrejas estão piores que lugares em que as pessoas nunca creram em Deus. Por quê? Porque tudo que você ensina, isso vai ter uma reflexão no mundo prático. Então, se você ensina para as pessoas que, não, porque Jesus nos libertou da lei. Mas se Jesus nos libertou da lei para a gente viver numa libertinagem, então ele não foi o Messias. Então, assim, eu acho que isso deveria ser uma coisa que toda pessoa deveria refletir. Né? O que faz com que Jesus seja o Messias? O que caracteriza Jesus como Messias? O que caracteriza o Messias na Bíblia? O que mostra que um ser realmente seria o libertador do povo? Né? Quando Deus mandou os libertadores lá para Israel e para os outros povos, como é que era? Como é que era a questão da lei? Se você olhar na Bíblia, quanto mais Deus apresenta expressamente os mandamentos, mais o negócio se expande. E quando Jesus veio, se você olhar, ele tornou a coisa muito mais rígida. Então ele fala, olha, o motivo para que um homem se divorcie de uma mulher e vice-versa, ele é muito restrito, e possa ter uma outra pessoa, é muito restrito, ele restringe. Olha, se você olhar para uma pessoa com tal pensamento, você já está em pecado. Se você disser determinada coisa para as pessoas, você já está em pecado. Então, ele enrijece muito mais a lei. E as pessoas dizem que quando ele morreu, ele veio cumprindo se tornar desnecessária a obediência. Então, veja, isso é uma usurpação do que está escrito. Isso é pegar os livros de Gênesis a Malaquias e jogar na lata do lixo, praticamente. Né? Mas como nós, para manter aqui o nosso foco no que nós havíamos colocado, desses 613 mandamentos, uma parte considerável dele manteria, mesmo considerando Jesus como Messias, para manter uma harmonia com tudo que está escrito lá, Gênesis a Malaquias, e manter Jesus como realmente um Messias válido, o máximo que nós poderíamos fazer é isso. Então, você ou não usa ou restringe muito mais a pena capital, não precisaria, a princípio, aparentemente, talvez, né, dependendo de como a gente conseguisse enxergar isso na dinâmica de Gênesis a Malaquias, não precisaria no máximo não precisaria de sacrifícios, então, consequentemente, o sacerdócio não precisaria mais exercer sacrifício. Você usaria, se usasse, usaria a pena capital com muito mais cuidado, mas via de regra não usaria a pena capital. Não teria mais como enxergar alguém. Deus mandou a gente fazer isso em determinado lugar, tá? Sem uma prova efetiva no mundo prático. E ainda com análise muito cuidadosa de do que essa pessoa está falando e a harmonia que essa pessoa fala com as escrituras. Então, basicamente seria isso. A gente teria que cumprir a maior parte dos mandamentos que estão lá? Sim. Principalmente se você puder olhar isso aqui, os 613 mandamentos de Maimônides, você vai ver que várias coisas aqui, inclusive nós temos, de uma ou de outra forma, na nossa própria legislação, né? Ou seja, o ser humano até, em muitos pontos, ele reconhece a necessidade de manter determinadas leis. O mundo chamado cristão, principalmente o mundo evangélico, aparentemente, pelo que eu entendo, deturpou por completo, mesmo considerando Jesus como Messias, deturpou os próprios conceitos do Messias, e em parte eu entendo que isso foi causado por Paulo. Paulo levantou polêmicas que eu entendo desnecessárias, né, nas igrejas e levou a essa confusão, né, e defendeu coisas que não me parecem ser corretas. Tenho sérias dúvidas com relação até que, por mais que se entenda, e eu também reconheço a validade histórica do que ocorreu lá com relação ao que Lucas precisou, eu me pergunto se Lucas foi objetivo na hora que ele tratou do aspecto todos os eventos. E se ele foi objetivo, eu me pergunto de onde Pedro e Tiago tiraram a ideia de que os gentios não precisariam de circuncisão, ou se, como eu acho mais coerente, Tiago apenas ali deixou eles em stand-by, deixou ali, deixa em off aí, deixa
espera até a gente analisar melhor essa questão da circuncisão valer para todos ou valer só para os judeus. E era uma coisa que a princípio não faria sentido. Não faria sentido, porque não tem por que uma pessoa que dissesse que aceita Jesus como Messias prometido para o seu povo e não aceitar os mandamentos que foram estabelecidos para o seu povo. Espero que tenha ajudado. Até o próximo estudo. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos dê a tua sabedoria em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima.